Estamos de volta com o Alerj Debate. A conversa de hoje é sobre o destino do lixo produzido no nosso estado. Senhores, os municípios menores, né, fora aqui da região metropolitana, né, os municípios mais do interior, como que eles estão se organizando nesse sentido do lixo? O senhor é de Resende, né, deputado? Os municípios menores, o ideal é que eles se consorciem, né? Vários municípios pequenos se consorciem e encaminhem para um centro de tratamento de resíduos. Isso aí seria o mais Então eles podiam se reunir em grupos, e já né? Funciona em muitos locais, funciona assim, né? Da mesma forma que criaram os consórcios para atender alguns municípios que dão destinação inadequada a essas embalagens, criaria o consórcio que eu falo do aterro da sustentabilidade, aonde aquele local ali só receberia a coleta seletiva desses municípios. E dali iria ser processado e dar destinação. Há muitos casos, deputado, eu defendo muito isso, se eu tenho ali a garantia da matéria-prima minha, eu vou me instalar ali do lado. Isso acontece, é o caso do Comperj, né? Vai ter grande geração ali, então eu vou me instalar ali do lado. Então, muitas das vezes, junto com esses consórcios que poderia ser criado para atender esses municípios, vai existir uma quantidade boa de matéria-prima, de plástico ou de ferro. E aí uma dessas empresas pode se interessar e se instalar ali do lado para fazer um beneficiamento ou para fazer uma transformação. Por quê? Porque ela tem ali a garantia dessa mão de obra e dessa matéria-prima para poder dar destinação à indústria dela. Edson, quais são os maiores desafios hoje de quem trabalha como você, reciclando lixo? Quais são os maiores entraves, assim, as maiores dificuldades? O maior entrave hoje é a falta realmente de incentivo na questão tributária, né? É de um tratamento diferenciado. Explica um pouquinho como é que é isso. Eu tenho falado que a gente podia criar o CNPJ sustentável, porque o mesmo tratamento que uma empresa poluidora, né, que gera resíduos e polui o meio ambiente tem, eles me cobram o mesmo tratamento, quando a minha atividade é de despoluir. E essa cadeia, ela tem um problema sério, né? Quando você compra hoje uma cooperativa, você compra insumo, então você não gera crédito para a indústria. Então a indústria não tem interesse em comprar um produto que não vai gerar crédito para ela, crédito de ICMS, crédito de IPI, né? Então são impostos pesados, que se ela não se acreditar, ela vai sofrer em pagar isso. Então essa concorrência passa a ser desleal, né, com a falta desse incentivo. Então a grande indústria, de vez de utilizar a matéria-prima reciclada, vai e utiliza a matéria-prima virgem. Então o maior desafio que eu falo é o seguinte... Tem que ter um incentivo, né, para usar o reciclado. Não adianta só falar em querer reciclar, como a Lei 12.305. Eu sempre falei que a política nacional ela teve um erro fatal. Qual foi? Para onde eu vou dar destinação a todas essas embalagens, esses resíduos? Eu tenho que garantir a destinação adequada dessa matéria-prima. E a lei não fala? A lei até fala, mas não incentiva. Aí o que a grande indústria faz? Eu vou comprar, e aí ela visa o capital, o resultado financeiro, eu vou comprar a matéria-prima que mais me agrada financeiramente. Aí acaba comprando a virgem. Por quê? A reciclada acaba chegando mais cara até a indústria. Então, um dos maiores desafios que eu digo é o seguinte: como dar destinação, se nós reciclarmos hoje 100%, como dar destinação a 100% dessas embalagens? Nós temos que viabilizar isso, e é possível, e temos ideias que vêm acontecendo em outros países aí, né, como o uso obrigatório da matéria-prima reciclada. É uma forma de incentivar. E isso é possível fazer porque já acontece em outros países. A gente tem maquinário assim, evoluído, moderno? Olha, a gente não tem todos, mas o que vem a gente até aperfeiçoa. Isso acontece com o nosso setor com uma facilidade muito grande, porque a gente sabe das dificuldades. E aí quando o maquinário vem, a gente acaba mexendo e acaba solucionando o problema. O problema não é maquinário. Hoje podemos trabalhar, e a ideia até da política nacional é gerar renda. Então nós temos que, fazer a inclusão dos catadores, reconhecer esse serviço prestado por eles. Como o deputado falou, se paga R$60, vamos tirar um mínimo aí que garanta o mínimo de sustentabilidade para ele. E o resultado da venda do material seria como se fosse uma comissão. Quanto mais eu produzir, mais eu vou ganhar comissão. Mas eu tenho o mínimo para a minha sustentabilidade. Entendi. Agora, deputado, pelo que eu estou entendendo, em muitos lugares que não é feita a coleta seletiva,
o material que poderia ser reciclado está sendo enterrado, Sim, é isso? Sim, se você for nos aterros, nos Enterra lixões... pet, enterra... Em tudo. tudo. Enterra milhões. Enterra dinheiro, né? É isso que eu vejo. Segundo o próprio IPEA, 8 bilhões nós aterramos por não reciclar essas embalagens. E o que é pior, pagamos quase 60 bilhões para aterrar essas embalagens. Eu dou muito exemplo do PET, deputado. Nos últimos 4 anos, aí fala que não tem dinheiro, poder público. Não tem dinheiro para coleta seletiva, tudo bem. Eu dou exemplo do PET. Nos 4 últimos anos, se pagou 125 milhões de reais para aterrar o que nós não reciclamos, que é quase 50%. 1 bilhão e 500 milhões de matéria-prima que poderia ter sido reciclado e que falta na indústria de reciclagem. Então, quer dizer, eu tenho 125 milhões para aterrar, mas não tenho 125 milhões para incentivar a indústria a reciclar essas embalagens. Aí você fala, mas por que nós somos educados e reciclamos 98% da latinha? Porque a latinha ela tem algo especial. A bauxita é difícil e é cara. Então ela sempre mantém um preço elevado. Mas a latinha é incrível, né? Você não vê uma latinha mais na rua. Então, quer dizer que nós somos educados só para a latinha, deputado? Somos educados só para o PET? O que tem? Alguma coisa tem na latinha que desperta o interesse das pessoas. Por que não desperta esse mesmo interesse nos outros resíduos? O problema é esse, que quando você recicla a latinha ou recicla o PET, você é sobretaxado. Você é multitributado de uma forma que não viabiliza. Então tem muitos plásticos que é reciclável, mas devido à sua carga tributária, não viabiliza você reciclar ele, porque senão você vai acabar pagando para reciclar. Entendeu? Para recolher, para separar e tudo. Isso. Por isso que a gente fala que nós temos garimpeiros na rua, catadores. Né? Eu garimpo aquilo que tem mais valor agregado. O resto eu deixo passar. Agora, os senhores acham que a população ainda precisa se conscientizar de separar o lixo, ou a população já está conscientizada, é um problema mais do destino depois que sai da casa das pessoas? Olha, eu falo para você o seguinte, não falta educação, não falta conscientização, não. Falta o seguinte, uma informação e a opção. O que é a opção que eu tenho hoje? De botar no saco e botar na porta e esperar um carro para passar. Se eu tivesse opções, que nem eu falo o seguinte, vou fazer minha compra mensal, eu tenho a opção de ir em A, B ou C, ou até na birosca ali do vizinho. Mas não tenho opção para me dar destinação. Cadê a logística reversa se eu não tenho a opção de cumprir a lei? É o caso da lâmpada, lembra do caso da lâmpada? Onde que eu vou devolver essas lâmpadas? Agora estou querendo passar para quem vende a lâmpada, recolher ela. Então essas coisas básicas que eu falo, por que não fazer, deputado, ecopontos, mini usinas nas comunidades, faz a inclusão dos catadores e lá seja lugar de destinação para as pessoas exercitar. Vou e deixo lá. No grande supermercado, porque não se cria mini usinas ali para recebimento dessas matérias-primas? Eu vou no supermercado e já levo minhas embalagens. A gente tem exemplo aí como o Eco Ampla, que a gente bota o ecopontozinho e a pessoa vai lá e ainda ganha desconto na conta de luz. Por que não fazer isso? Então essas pessoas são educadas, as outras não são? Não, porque não tem opção. Se a gente tivesse opção, como tem birosca, como tem supermercado, deputado, em vários pontos, a gente teria condições sim de dar destinação adequada a essas embalagens. E aí fica sempre a minha pergunta, a quem interessa não reciclar essas embalagens? Com certeza. Uma coisa que eu vejo, o poder público tem participação decisiva nisso. Porque você separa o lixo, aí o caminhão não passa, ou passa um caminhão que mistura tudo. Isso é negativo. Né? Então tem que haver a regularidade, o poder público tem que agir dentro daquelas normas que ele mesmo cria. E aí nós vamos avançar muito na coleta seletiva, que é o objetivo de todos nós. Os países europeus e os Estados Unidos reciclam boa parte do lixo que eles produzem. E esse tem que ser o caminho de todo mundo. A reciclagem e a coleta seletiva. Só assim nós vamos evitar problemas maiores. E aí ficamos discutindo, eu olho isso aí, esse absurdo que é a despoluição da Bahia. Quando você chega ali em Jericinó, vê o chorume vazando dentro do Sarapuí, que vai cair dentro da Bahia. Não vai adiantar, não adianta despoluir lá, se aqui continua vazando para dentro da Bahia. Tudo está integrado. Tudo está integrado. 100% daquele resíduo que está flutuando ali na Baía de Guanabara é reciclável. Exato. Aquele dos ecobarcos, né? 100% é reciclável. Então, tudo Edson, reciclável. você já deve ter viajado, visto outros países como é que estão tratando essa questão do lixo, né? O que você viu por aí? Olha, nada muito diferente aqui do Brasil. Só que lá cumpre nada a de lei. outro mundo. Nada de outro mundo, só que lá o pessoal respeita a lei. Se respeitasse a lei como aqui hoje,
Mas não respeito. Aconteceu agora, a prorrogação dos lixões. Né? Por quê? Não querem fazer, a verdade é essa. Não querem fazer. Aí empurra com a barriga. Por que quer empurrar com a barriga? Porque não quer ter responsabilidade de dar a destinação adequada dessas embalagens. Matéria-prima que falta na indústria da reciclagem. Eu estou falando de plástico, estou falando de ferro, eu estou falando de papel, papelão, eu estou falando de quase 60% desse resíduo que é gerado aí, que nós aterramos, pagamos para aterrar. Tem dinheiro para aterrar, mas não tem dinheiro para reciclar. Deputado, nas andanças da CPI, o senhor tem visto lixões clandestinos? Olha, isso tem existem lixões que são dados como inativos, mas que ainda você vê porco circulando, você vê urubu circulando. Se o urubu está ali, se existe isso, é porque existe matéria orgânica recentemente lançada. Entendeu? Então eu posso garantir que existem lugares que são, para o setor público, é considerado inativado, mas que ainda existe lançamento irregular e que precisa ser coibido. Né? Como que isso poderia ser coibido? Há pouco tempo, é a participação do Estado. Eu volto a dizer, estímulo à coleta seletiva. Né? Esse é o ponto inicial. Como a gente falou, você falou de países do exterior. Né? Na Alemanha, por exemplo, você não precisa separar seu lixo. Ah, não quero separar. Você vai pagar para uma pessoa fazer por você. Isso aí. Né? Então, esse é o ponto. Ninguém é obrigado a fazer nada. Se não quer, vai pagar para alguém fazer. E eu tenho a certeza que nós, brasileiros, temos a disciplina necessária para entender que esse é o caminho, que nós precisamos separar o lixo. Tivemos aquela coisa lá do Bumba, lá em Niterói, um aterro que desceu. Nós temos tragédias que fazem parte da nossa vida, que nos fazem ver que esse não é o nosso caminho. Nós precisamos buscar uma outra coisa. Mas quem tem que controlar isso é o setor público, seja ele qual for, e principalmente as prefeituras. Vamos torcer, então, para mais políticas públicas nesse sentido, para resolver o problema do lixo. Principalmente aqui do nosso prefeito do Rio de Janeiro, né? Presidente do C40, para mudanças climáticas. E a gente não vê uma ação voltada... O Rio tem a obrigação de ser pioneiro nesse sentido. Tem um dever. E o setor da reciclagem está assim, ansioso, esperando o prefeito dar incentivo, pelo menos, principalmente no IPTU, né? Que já está um decretozinho lá na mesa dele, para incentivar a indústria, né, a cadeia produtiva que recicla, ficar isento do IPTU. Como ele fez agora com a indústria audiovisual. E fez também com as escolas de samba. Então, vamos presentear a cadeia produtiva da reciclagem aí. Que só quer o bem do meio ambiente, né, somente, Edson? Trabalha aí de graça pela sustentabilidade. Obrigada, Edson. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Se você gostou desse programa e quiser rever, acesse o nosso site www.tvalerj.tv. E nós queremos saber a sua opinião. Escreva para alerjdebate@tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.